Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Google AlphaZero jogando contra Google AlphaZero só pode dar a partida perfeita, né? Só pode ser uma partida perfeita. Essa partida aconteceu, galera, numa iniciativa lá do chess.com e do Kramnik. O que o Kramnik tem a ver com essa história, Rafa? O Kramnik começou a inventar um tempo aí que o xadrez tinha que não ter o rock mais. Que não podia mais fazer o rock. Veio com uma ideia maluca dessa. E ele falou sério isso, ele defendeu. Eu não sei se ele foi muito criticado aí por conta de defender isso, porque o xadrez é um xadrez, né? Há milênios aí. E continua sendo complexo e continua tendo partidas maravilhosas e tal. O Kramnik quis inventar uma moda aí e falou desse negócio de xadrez sem rock aí, que ficaria mais emocionante, né? E aí ele, chess.com e tudo contrataram lá, chamaram a Google para fazer então uma partida Google AlphaZero contra Google AlphaZero, só que com esse ponto, não pode fazer o rock, tá? Então essa é a regra especial aqui dessa partida, que a gente vai ver agora, então, tá bom? E aqui é curioso que depois a gente vai puxar o relatório, eu vou mostrar para vocês que a Engine tem uma dificuldade de avaliar as posições no começo da partida, porque não pode fazer o rock, então é uma regra diferente. O site não está preparado para avaliar as posições quando você vai tirando as peças, considerando que você não vai fazer o rock, né? Então vai achar que você está errando ali quando você mexeu o rei, qualquer coisa, né? Tá bom? Mas depois que os dois mexem os reis, aí sim o computador passa a entender, né? De fato ali, aí sim a avaliação da engine começa a fazer efeito. Tá bom, vamos dar uma olhada então. O Google AlphaZero contra AlphaZero. As brancas abrem aqui com E4. Aqui as negras jogam com a defesa Caro-Kann. E depois de D4, o D5. Aqui atacando o peão central. As brancas têm várias possibilidades. Podem avançar, podem trocar, podem jogar cavalo C3, podem jogar cavalo D2. São esses os lances mais jogados, né? Que mais aqui? Já vi F3, né? A variante fantasia da defesa Caro-Kann. Tem várias possibilidades aqui. Aqui as brancas preferiram jogar com o cavalo C3 e depois de D por E4, simplesmente retomando o peão aqui com o cavalo por E4. Cavalo em F6, desenvolvendo, atacando aí o cavalo. E o cavalo volta aqui para casa de C3 e E6 foi jogado, possibilitando o desenvolvimento agora do bispo de casas escuras, mesmo ao preço aqui de fechar o bispo de casas claras, né? Em geral a gente quer passar o bispo primeiro, jogar um bispo F5, jogar E6, mas aqui não, aqui ele preferiu manter o bispo fechado aí com E6. Bispo E3 foi jogado, dama aqui em C7 e agora H4. Um lance difícil de compreender se a gente não entender que as brancas não vão fazer o rock, né? Então a ideia aqui é dar... Como é que a torre vai jogar se você não fizer o rock, né? Então aqui uma possível explicação para esse H4 é isso, né? O Google AlphaZero entendeu aqui que H4 é o jeito de ir. Cavalo de bem em D7 foi jogado e A4, dando espaço também para outra torre. Olha que curioso aqui, hein? Se fosse um aluno da escola, o professor já ia criticar, né? Mas aqui o AlphaZero, o melhor computador do mundo. A partida seguiu com H6 e aqui cavalo F3 desenvolvendo, A6 e bispo C4, completando o desenvolvimento aí das peças menores. Bispo D6 foi jogado, desenvolvendo aí o bispo e agora sim rei F1. Um lance que a princípio o computador considera aqui uma imprecisão, um erro, mas é porque a regra aqui é essa, né? Não pode fazer o rock, então esse é o jeito de colocar o rei em segurança. E aqui B6 foi jogado pelas negras. Dama em E2, pressionando sempre em A6, reforçando aqui o controle de B5. E agora bispo B7 foi jogado, desenvolvendo a última peça menor. Torre E1, colocando a torre aí fortemente na coluna E. E aqui rei E7, né? Não fosse essa regra de não poder fazer o rock, a gente estranharia esse lance rei E7, apesar de que o Karpov já jogou um lance assim numa partida, mas era outro contexto aqui. O lance do Karpov, né? Bom, a partida aqui seguiu com bispo D2, colocando aqui forte pressão na coluna E, talvez até ameaçando jogar um D5, por que não? E aqui torre de H em E8, o jogador de negras aqui, as negras vão tentando fazer um rock artificial aqui, torre de H em E8 jogado. E agora G4, botando fogo no tabuleiro aqui as brancas, né? Porque estão oferecendo aí um peão para depois seguir com torre G1. Esse peão não foi aceito, né? Mas as brancas teriam um ataque aqui maravilhoso. A partida poderia continuar, por exemplo, com bispo por E6 aqui, ou até mesmo cavalo E5, de diversas maneiras, né?
Bispo por E6 acho que é meio duvidoso. Vamos fazer esse bispo por E6 aqui? Eu pensei nele agora aqui, mas acho que não tem não. Não tem não. Esse aqui é F8. Bispo por E6 foi viagem minha aqui. Eu dei uma de Mikhail Tal furado aqui, um Mikhail Tal fake, né? Aqui, cavalo E5 talvez pudesse continuar e as brancas têm forte ataque. Por exemplo, H5, o cavalo toma, peão toma. E talvez as brancas tenham compensação aqui por conta da atividade das peças, pressão para cima do cavalo, o peão de G4 vai cair de qualquer maneira, né? E com certeza a gente teria uma posição aqui com chances para os dois lados. Então aqui G4 exclama, bonito o lance G4, né? E aqui C5 foi jogado pelo Alfa Zero, pelas negras, liberando aqui o bispo nessa poderosa diagonal aqui de casas claras. Difícil a posição D5, aqui as brancas aproveitam a cravada aqui na coluna E e seguem com D5 e agora rei F8 e agora quem tá cravado aqui, né, no futuro, não, ainda não, depois que o peão capturar é o peão que fica cravado, aqui D por E6 e quem tá cravado agora são as brancas, né, o peão não pode capturar nem o cavalo nem o peão de F7 porque senão tá caindo a dama. E é por isso que nessa posição as negras seguem com B5, um lance que você fala, ué, acabou de entregar o peão de E6, agora tá jogando B5, o que as pretas estão querendo aqui? A por B5 e cavalo B6. Que linda essa manobra, né? As pretas acabaram de entregar 2 peões aqui, mas vão recuperar aqui material à força. Esse peão tá condenado, né? Esse peão tá condenado. A única peça que tá protegendo é o bispo, e o bispo não consegue mais proteger esse peão. Por exemplo, se o bispo vier para 2, as pretas vão jogar aqui C4. E esse peão tá condenado sempre, né? Ele não, o rei, se ele tivesse em G8, né? Aqui poderia capturar com cheque. Mas aqui não, em F8 o peão não pode se mexer, senão tá caindo a dama. E as pretas estariam de volta aqui no jogo, né? Estariam de volta. E aqui também tomar nem seria bom, porque as pretas ganham bastante atividade e começam a sobrecarregar aqui as peças das brancas, né? Uma partida aqui espetacular, de outro mundo, né, galera? Aqui a gente só admira, né? E aí você fala, beleza, olha só o que acontece agora. As brancas estão com o bispo atacado e seguem aqui com G5, que legal, né? Bom, por enquanto o bispo também está protegido aqui pela dama. G5 ataca agora o cavalo está atacado e aqui o Alfa Zero preferiu jogar com cavalo por C4. Dama por C4 e agora caiu o cavalo aqui, bispo por F3 atacando a torre vem para G1, as brancas estão com uma peça a menos, penduraram peça? Não necessariamente, o ataque aqui é forte, a partida seguiu com H por G5, o cavalo está atacado e o cavalo não tem tantas casas assim. Ele segue com o cavalo G8 e agora a torre E3 continua com uma peça a menos, perseguindo o bispo vai para H5, torre H1 segue perseguindo o bispo vai para G6 e torre F3 agora. Que beleza, mais uma vez o tema da cravada, só que agora são as pretas que estão cravadas aqui em F7. Esse peão não pode capturar por conta da cravada aqui na coluna F. Espetacular aqui a partida. Seguimos aqui com torre E7, trazendo mais uma proteção lá para F7. E agora cavalo D5. Olha que partida espetacular, as brancas jogando com uma peça a menos. É realmente uma máquina hiper poderosa. É a partida perfeita aqui que está sendo jogada, né? Dama B7, colocando a dama em segurança e cravando aqui o cavalo. Olha que espetáculo, né? Você fala, pronto, agora as brancas vão ganhar material. Não dá, né? Bom, a partida aqui seguiu com E por F7, torre por F7 e aqui bispo F4. Continua com uma peça a menos. Tá atacando agora o bispo aqui em D6, propondo trocas. E aqui bispo E7 foi jogado. Por quê? Aqui se bispo por F4 tá vindo dama por C5, cheque. Que loucura, né? Que loucura. Aqui as brancas ficariam com 2 peças a menos. E depois de rei 8 poderiam seguir com torre H8. Olha essa variante, galera. É sério. Olha isso, olha isso. Brancas com 2 peças a menos, forçando a mão aqui para cima das negras. As negras teriam que defender com torre F8, mas aí torre por F4 atacando a torre, duplamente aqui com a dama e com a torre. Aqui teria que jogar um dama por B5 cheque para trocar as damas. Dama toma, peão toma e aqui cavalo C7 no final dessa história. Mas ainda não acabou. Rei D7, cavalo por A8, tá caindo a torre aqui em F4. Torre por F4, torre por G8 e depois de torre F7 a gente tem uma posição equilibrada, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, sobrou uma torre e uma peça menor para cada um. Brancas com alguns peões a mais, mesmo assim não é muito fácil de jogar, porque o cavalo não tem tantas casas, né? Por exemplo, o cavalo B6, rei C6 aqui.
e o cavalo tá preso, né? Não tem como seguir aqui com o cavalo e a partida poderia ir embora e as brancas provavelmente conseguem empatar um final começo, talvez cavalo C8 aqui ainda para salvar, bispo por C2, enfim, o jogo vai equilibrado por conta da má posição aqui do cavalo, né? E tá difícil ainda de jogar ele, teria que jogar aqui um torre E8, alguma coisa assim, um torre H8, né? Por conta dessa má posição do cavalo, o peão a mais das brancas não adianta. Que loucura, galera! Que é isso? Esse lance bispo F4? Rafa, mas o AlphaZero calculou tudo isso? Com certeza, tudo isso e muito mais, né? Com certeza. São bilhões de cálculos, é uma tecnologia fantástica. Bom, a partida aqui seguiu com bispo E7, não? Então, toda aquela linha de bispo por F4. E agora, como continuar? As brancas têm uma peça a menos. B6 aqui ganhando espaço, dando um posto avançado ali para o cavalo. A partida seguiu aqui com torre D8 e agora cavalo C7. Entregando a torre, a partida seguiu com dama por F3 e agora sim as brancas conseguiram a configuração ideal aqui das peças, bloqueando o próprio rei para fazer o quê? Perpétuo de cavalo. Olha que espetáculo aqui, perpétuo de cavalo. Cavalo E6 cheque, cavalo C7 cheque, cavalo E6 cheque, cavalo C7 cheque. E conseguiu então, portanto, a partida perfeita, aqui o empate, né? O Guiri cai às lágrimas aqui de emoção. O Arish Guiri, jogador holandês, ele nunca viu uma partida maravilhosa, é a partida preferida aqui do Guiri. E realmente uma partida espetacular, né? E aqui eu vou puxar o relatório do chess.com para a gente ver essa curiosidade da precisão. E realmente, né, a precisão monstra dos dois, o computador não consegue nem preferir aqui brancas ou negras, mas a gente vê que o computador falou, opa, aqui errou, né, na abertura jogou Rei F1, que estranho, por que jogou Rei E7, por que não sei o que e tal. Ele achou estranho aqueles lances, mas depois que passa aquilo lá, aí o computador não consegue achar mais um erro, né, para ele aquilo foi erro, mas na verdade é por conta dessa regra que foi imposta aqui para essa partida, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.